Antes de você sair da cama, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. E se hoje fosse o dia em que Deus virasse a chave de uma situação que parecia travada há meses? E se a resposta que você tanto espera começasse com algo simples, mas poderoso, algo que muda o ambiente por dentro e por fora? Um coração grato? Muita gente ora pedindo milagre, mas acorda reclamando. Muita gente pede portas abertas, mas começa o dia alimentando a dúvida. E é exatamente por isso que hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos começar este amanhecer com gratidão, com fé e com a certeza de que Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo. Deus continua escrevendo histórias onde a gente só enxerga ponto final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença agora com humildade e com esperança. Nós não estamos aqui para fazer uma oração vazia, repetida, automática. Nós estamos aqui para falar contigo de verdade, para abrir o coração e para alinhar a nossa alma com o céu. E antes de pedir qualquer coisa, nós escolhemos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado pelo ar nos nossos pulmões. Obrigado porque o simples fato de estarmos vivos já é um milagre silencioso. Obrigado porque, enquanto a gente dormia, o Senhor sustentou a nossa vida, guardou nossa casa, cuidou do que nós não conseguimos controlar e nos trouxe até aqui. Nós te agradecemos, Deus, mesmo que a noite anterior tenha sido difícil, mesmo que tenhamos dormido com preocupações, mesmo que o coração tenha ido para a cama pesado. Nós te agradecemos porque, apesar de tudo, o Senhor nos acordou. E isso já é uma declaração de que existe propósito, existe caminho, existe futuro e existe direção. A Tua palavra nos ensina que é Tua vontade que a gente seja grato em tudo. E nós entendemos, Pai, que isso não significa agradecer porque tudo está perfeito. Significa agradecer porque o Senhor é perfeito. Significa agradecer porque o Senhor continua no controle. Significa agradecer porque mesmo quando os nossos olhos não enxergam solução, a Tua mão já está preparando o caminho. Hoje nós não queremos viver guiados pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela pressa. Hoje nós queremos viver guiados pela fé. E a fé, Senhor, não é um sentimento que aparece e desaparece. A fé é uma decisão. É escolher confiar no Teu caráter, mesmo quando a resposta ainda não chegou. É escolher descansar na Tua fidelidade, mesmo quando o cenário parece contrário. Pai amado, quando nós agradecemos com sinceridade, alguma coisa muda dentro de nós. O coração se alinha, a mente se aquieta, a alma respira. A gente deixa de olhar só para o tamanho do problema e volta a lembrar do tamanho do Deus que nós servimos. E isso, Senhor, abre espaço para o impossível, porque o impossível para nós é barreira, mas para Ti é palco. Para Ti é oportunidade de revelar poder, de mostrar cuidado, de fortalecer a fé, de curar feridas e de construir testemunhos. Então hoje, Deus, nós queremos Te pedir, coloca em nós um espírito de gratidão. Derrama sobre nós um coração que reconhece o Teu cuidado nos detalhes. Um coração que aprende a enxergar o Teu amor nas pequenas coisas. Um coração que para de viver reclamando do que falta e começa a perceber tudo o que o Senhor já fez, tudo o que o Senhor já livrou, tudo o que o Senhor já sustentou. Porque quantas vezes o Senhor nos guardou sem que a gente percebesse? Quantas vezes o Senhor fechou uma porta que a gente insistia e depois a gente entendeu que aquela porta fechada foi livramento? Quantas vezes o Senhor permitiu um atraso e aquele atraso salvou a gente de uma situação que nem imaginávamos? Quantas vezes o Senhor segurou nossa queda quando ninguém viu? Hoje nós queremos reconhecer isso, Senhor, e Te dizer obrigado, obrigado pela proteção na estrada. Obrigado pelos cuidados no nosso trabalho. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho.
Obrigado pelo alimento que chegou, pela água, pelo teto, pelo abraço, pela palavra que nos levantou quando nós estávamos no limite. Obrigado por cada detalhe, por cada sustento e por cada provisão. Pai, nós também te agradecemos, porque o Senhor é especialista em recomeços. Quando a gente acha que não dá mais, o Senhor mostra que ainda dá. Quando a gente pensa que acabou, o Senhor abre uma nova chance. Quando a gente se sente pequeno, o Senhor derrama força. Quando a gente se sente culpado, o Senhor oferece perdão. Quando a gente se sente sozinho, o Senhor se aproxima. E hoje nós queremos recomeçar o dia com essa certeza no coração. Nós não estamos sozinhos. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo o que pesa. Nós não queremos começar esse dia carregando a alma como se fosse uma mochila cheia de pedras. Nós entregamos a Ti as preocupações, as decisões, as responsabilidades, os medos e as incertezas. Nós entregamos a Ti o que está fora do nosso alcance. Nós entregamos a Ti o que está nos tirando o sono. Nós entregamos a Ti o que está roubando a nossa paz. Nós entregamos a Ti as contas, os prazos, as notícias, as conversas difíceis, os problemas que parecem não ter solução. E nós declaramos com fé, nós confiamos em Ti, nós escolhemos confiar em Ti. Mesmo que ainda não esteja resolvido, nós confiamos. Mesmo que ainda não tenha resposta, nós confiamos. Mesmo que ainda pareça confuso, nós confiamos. Porque a Tua palavra não falha. Porque o Senhor não muda. Porque o Senhor não abandona. Pai, visita agora a nossa mente. Acalma a nossa mente. Silencia o barulho por dentro. Tira o excesso de pensamentos que nos atropela. Tira essa necessidade de controlar tudo. Ensina-nos a descansar, não por preguiça, mas por confiança. Ensina-nos a descansar, porque sabemos que, enquanto fazemos a nossa parte, o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer por nós. Espírito Santo, guia as nossas decisões hoje. Coloca luz nos nossos passos. Mostra o caminho certo. Fecha o que precisa ser fechado e abre o que precisa ser aberto. Livra-nos de escolhas no impulso. Livra-nos de decisões feitas no medo. Livra-nos de atitudes que a gente toma porque está ferido, cansado ou ansioso. Que hoje a gente seja dirigido pela Tua paz. Que a paz seja o nosso termômetro. Que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a gente não corra na frente do Teu tempo. Que a gente não fique parado por falta de coragem. Que a gente caminhe contigo passo a passo, com firmeza. Senhor, fortalece-nos, porque existem dias em que a gente acorda bem, mas existe também dia em que a gente acorda sem forças. Existe dia em que o corpo levanta, mas a alma demora. Existe dia em que a gente sorri por fora, mas por dentro está cansado. E hoje nós te pedimos, derrama força nova, renova o ânimo, renova a alegria, renova a esperança. Quando a fraqueza vier, sustenta-nos. Quando o medo tentar paralisar, impulsiona-nos. Quando o desânimo tentar nos fazer desistir, lembra-nos das Tuas promessas. Quando a dúvida aparecer, fala mais alto dentro de nós. E quando o silêncio parecer longo, ensina-nos a confiar nos bastidores do céu. Nós declaramos hoje, Senhor, que a nossa fé não depende do cenário. A nossa fé depende de quem o Senhor é. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é presente, o Senhor é Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, entra nas áreas da nossa vida que estão travadas, entra nas áreas que estão paradas, entra nas áreas em que a gente tentou e parece que nada mudou. Entra com Teu poder, entra com Tua mão, entra com Tua direção e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de respeito, lugar de unidade. Repreende toda confusão, toda discórdia, toda frieza, toda palavra dura, todo orgulho.
traz de volta o diálogo, traz de volta o carinho, traz de volta a honra dentro do lar. Abençoa o casamento de quem está ouvindo essa oração. Abençoa quem está tentando continuar mesmo cansado. Abençoa quem está lutando para reconstruir. Sopra teu amor onde esfriou. Derrama perdão onde a mágoa se acumulou. Cura feridas antigas. Restaura alianças. E onde houver distância, aproxima com graça. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Guarda os nossos filhos. Protege os nossos filhos. Guarda a mente deles. Guarda o coração deles. Guarda as escolhas deles. Livra-os de más companhias. Livra-os de caminhos que destroem. Livra-os de palavras que confundem. E planta no coração deles um desejo pela verdade, um amor pelo que é certo, uma sensibilidade pela tua voz. Senhor, abençoa também quem cuida de alguém. Abençoa pais e mães que carregam responsabilidades grandes. Abençoa quem cuida de familiares doentes. Abençoa quem sustenta a casa sozinho. Abençoa quem se sente sobrecarregado. Da força dobrada, da sabedoria, da paciência, da graça. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. O Senhor conhece as necessidades, conhece as contas, conhece as preocupações, conhece as portas que precisam se abrir. Nós pedimos trabalho para quem está desempregado. Nós pedimos oportunidades para quem está buscando. Nós pedimos crescimento para quem está empreendendo. Nós pedimos justiça para quem está sendo tratado com injustiça. Abre portas, Senhor, portas certas, portas limpas, portas que vêm de Ti. E se houver portas que parecem boas, mas não são para nós, fecha com amor. Livra-nos de atalhos que parecem solução rápida, mas trazem consequências ruins. Ensina-nos a administrar bem. Ensina-nos a ser fiéis, ensina-nos a ter equilíbrio e sustenta cada família para que não falte o necessário. Pai, visita agora aqueles que estão enfrentando enfermidades. Visita quem está com dores no corpo. Visita quem está com a mente cansada. Visita quem está lutando contra a ansiedade. Visita quem está enfrentando depressão. Visita quem está esperando um diagnóstico. Visita quem está com medo do resultado de um exame. Senhor, toca agora com teu poder. Que haja cura, que haja restauração, que haja alívio, que haja força, que haja paz, que o teu cuidado alcance cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. E que a tua paz acalme o coração de quem está aflito. Nós também pedimos, Pai, livramentos. Livra-nos de acidentes, livra-nos de perigos escondidos, livra-nos de pessoas mal intencionadas, livra-nos de armadilhas, livra-nos de injustiças. Repreende todo plano contrário, todo ataque, toda tentativa de roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa alegria. Cerca-nos com teu favor. Que onde os nossos pés pisarem, a tua bênção já tenha chegado antes. Que haja proteção na ida e na volta. Proteção no caminho, proteção no ambiente de trabalho, proteção em cada decisão. Senhor, e agora nós queremos falar com sinceridade. Há coisas dentro de nós que precisam ser curadas. Há mágoas guardadas. Há feridas escondidas. Há lembranças que doem, há palavras que nos marcaram, há situações que a gente finge que superou, mas ainda apertam por dentro. Pai, nós colocamos tudo isso diante do teu altar. Cura a nossa alma, renova a nossa mente, reconstrói o nosso interior, tira o peso da culpa, tira a acusação, tira a condenação, tira a vergonha e derrama graça. Nós escolhemos perdoar, mesmo que não seja fácil, nós escolhemos. Porque nós não queremos carregar correntes invisíveis, nós não queremos continuar presos ao que aconteceu, nós não queremos permitir que o passado controle o nosso presente. Então, Senhor, nos ajuda a liberar perdão. Nos ajuda a soltar, nos ajuda a não alimentar ódio e nos ajuda também a nos perdoar, porque às vezes a pessoa que mais nos acusa somos nós mesmos.
Hoje nós recebemos teu perdão. Hoje nós recebemos teu abraço. Hoje nós recebemos uma nova chance. Pai, dá-nos sabedoria. Sabedoria verdadeira, sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para resolver conflitos, sabedoria para falar com mansidão, sabedoria para não reagir no impulso, sabedoria para escolher batalhas certas, sabedoria para deixar ir o que não vale a pena, sabedoria para insistir no que é propósito. Ensina-nos a ouvir mais do que falar. Ensina-nos a amar mais do que julgar. Ensina-nos a servir mais do que exigir. Ensina-nos a caminhar com humildade. Livra-nos do orgulho. Livra-nos da necessidade de aprovação. Livra-nos da comparação que rouba a alegria. Que hoje a gente valorize o nosso processo. Que a gente entenda que cada história tem um tempo. Que a gente pare de se medir pela régua dos outros. Que a gente pare de se entristecer por não estar onde alguém está, porque o Senhor está trabalhando em nós do jeito que é preciso, no tempo certo, com cuidado e propósito. Pai, coloca em nós um desejo constante pela Tua presença, que a oração não seja um ritual, que a oração seja relacionamento, que a gente tenha prazer em falar contigo e também em te ouvir, que a gente aprenda a ficar em silêncio, não por vazio, mas por reverência, que a gente aprenda a perceber tua direção até nos detalhes. Senhor, desperta sonhos que foram enterrados, traz de volta a coragem de sonhar, traz de volta a coragem de tentar de novo, traz de volta a confiança que foi quebrada por frustrações. Há pessoas que pararam de acreditar porque se decepcionaram. Há pessoas que desistiram porque não viram resultados rápidos. Há pessoas que ficaram cansadas de lutar. Pai, sopra vida sobre essas áreas adormecidas. Ressuscita promessas. Renova visões. Reacende talentos. E fortalece nossas mãos para que a gente não desista dos projetos que o Senhor plantou em nosso coração. Dá-nos perseverança para continuar quando o progresso parecer lento. Dá-nos constância para não parar no meio do caminho. Dá-nos disciplina espiritual para não relaxar na fé. Dá-nos firmeza para não sermos levados por qualquer vento. Senhor, ajuda-nos a silenciar as vozes da dúvida e do desânimo. Ajuda-nos a discernir o que vem de ti e o que é engano. Ajuda-nos a rejeitar pensamentos que nos acusam, pensamentos que nos diminuem, pensamentos que tentam nos convencer de que não vai dar certo, que a tua verdade seja mais forte do que qualquer mentira. Hoje nós declaramos, em nome de Jesus, que somos teus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos definidos pelo erro, nem pela falha, nem pelo passado. Nós somos filhos amados. Nós somos alcançados pela graça. Nós somos guardados pela tua mão. E isso basta. Isso nos sustenta. Pai, renova também nossos relacionamentos, que sejamos instrumentos de reconciliação, que onde houver muros, surjam pontes, que onde houver distância, nasça diálogo, que onde houver frieza, volte o calor do amor. Ensina-nos a pedir perdão quando erramos, ensina-nos a não ser orgulhosos, ensina-nos a manter o coração limpo. Senhor, usa-nos como resposta à oração de alguém. Coloca em nosso caminho pessoas que precisam de uma palavra e coloca em nós sensibilidade para perceber. Que a nossa presença leve paz, que as nossas palavras levantem, que a nossa atitude cure, que a nossa vida seja instrumento do teu amor. Desperta em nós um espírito generoso, que a gente compartilhe o que tem. Que a gente ajude sem medo da falta, que a gente seja canal, não depósito, que a gente entenda que quando abençoa, o coração se alarga, e quando o coração se alarga, o Senhor encontra espaço. Pai, nós te pedimos alegria, uma alegria que não dependa das circunstâncias,
Uma alegria que nasce da certeza de que o Senhor está conosco. Uma alegria que resiste aos dias maus. Uma alegria que se mantém mesmo quando a vida aperta. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a esperança não se apague. Que a fé não esfrie. Que a gente não se torne duro. Que a gente não se torne indiferente. Que a gente não se acostume com o peso. Hoje nós pedimos leveza. Hoje nós pedimos renovação. Hoje nós pedimos vida. Senhor, abençoa também aqueles que estão tomando decisões importantes hoje, dá direção clara, dá discernimento, dá paz. Que nenhuma escolha seja feita no impulso ou no medo. Que as decisões sejam guiadas pela tua voz. E se for preciso esperar, dá paciência. Se for preciso agir, dá coragem. Pai, fortalece aqueles que estão travando batalhas secretas, pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão em pedaços, pessoas que não conseguem falar com ninguém, pessoas que se sentem sozinhas. Senhor, visita agora com teu consolo, abraça, sustenta, levanta, traz alívio, traz esperança, traz descanso. E nós voltamos ao começo, Deus, porque hoje o nosso tema é gratidão. Então nós te agradecemos pelo que já recebemos e pelo que ainda está a caminho. Nós te agradecemos pelo que entendemos e pelo que ainda não compreendemos. Nós te agradecemos pelo que deu certo e até pelo que não aconteceu, porque muitas vezes o que a gente queria não era o melhor. Nós te agradecemos pelo sim, pelo não e pelo ainda não. Porque o Senhor não é homem para mentir, e o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, nós escolhemos crer. Mesmo quando tudo parece parado, nós escolhemos adorar. Mesmo quando a espera aperta, nós escolhemos confiar. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Ensina-nos a enxergar além das circunstâncias. Ensina-nos a perceber o teu cuidado nas entrelinhas da vida. Ensina-nos a perceber quando o Senhor está nos protegendo através de um não. Ensina-nos a perceber quando o Senhor está preparando algo maior por trás de um processo. Nós te entregamos nossos medos, nossas limitações e nossas expectativas. Nós te entregamos o desejo de controlar. Nós te entregamos a pressa. Nós te entregamos o coração ansioso e nós recebemos paz. Que hoje a nossa boca se encha de louvor. Que hoje a nossa mente se encha de verdade. Que hoje o nosso coração se encha de esperança. E que a nossa fé não dependa do vento, não dependa da notícia, não dependa do humor do dia. Que a nossa fé dependa do Deus que nunca muda. Senhor, nós cremos que o impossível é o lugar onde o teu poder opera com glória. Nós cremos que o Senhor pode abrir portas que ninguém abre. Nós cremos que o Senhor pode curar o que ninguém cura. Nós cremos que o Senhor pode restaurar o que parecia quebrado demais. Nós cremos que o Senhor pode trazer provisão onde parecia não ter saída. Nós cremos que o Senhor pode trazer paz onde a gente só tinha confusão. Então, Pai, faça do nosso dia um altar, que cada atitude nossa te honre, que cada tarefa seja feita com dedicação, que cada conversa seja temperada com sabedoria, que a gente seja luz por onde passar, que a gente leve paz, leve respeito, leve esperança, e que no fim do dia a gente possa olhar para trás e dizer com convicção: foi o Senhor. Nós começamos este dia agradecendo, e nós vamos caminhar nele com gratidão, porque quando nós agradecemos com fé, o céu se abre, o coração se alinha e o impossível começa a se mover. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque tua presença é suficiente. Obrigado porque teu amor nos sustenta. Obrigado porque tua mão nos guia. Obrigado porque tua palavra nos fortalece. Obrigado porque o Senhor está conosco hoje e sempre. Que a nossa fé cresça, que a nossa esperança permaneça, que a nossa gratidão seja constante e que a tua paz governe o nosso coração.
Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários. Eu escolho a gratidão. E se você quiser, deixe também o seu pedido de oração, porque eu quero interceder por você. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia com fé. Inscreva-se no canal para receber mais orações e mensagens que renovam a esperança. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em cada decisão.